Marcos capítulo 14. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. Bom, aí para você anotar no seu caderno, nós temos aí o vaso de alabastro, né? Alabastro, se você quiser anotar aí no seu caderno, então, alabastro é uma rocha mineral usada como ornamento em edifícios e também para a confecção de vasos e pequenas garrafas. O termo quebrar o vaso, para você também anotar aí no seu caderno, o termo quebrar o vaso tinha um significado de que o selo ou lacre fora quebrado. Não propriamente o vaso tinha sido quebrado, mas um selo, né, um lacre que havia ali naquele vaso ali, com aquele perfume ali dentro, ou o que quer que tivesse dentro do vaso. Então havia um selo, havia tipo uma tampa, né, um lacre. Então, quando se usa a expressão quebrou o vaso, não quer dizer que literalmente quebrou o vaso em si, mas sim o lacre. Era isso que ele estava falando. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como o entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali preparai-a para nós. E, saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, foi com os 12. E, quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, sou eu? E outro disse, sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes, é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Bom, aqui a gente vê que na verdade era uma honra para o convidado receber uma porção do anfitrião, né? Isso era um costume que eles tinham, que eles têm lá no Oriente, né? É uma honra qualquer convidado receber uma porção do anfitrião. Aqui Jesus, então, ele honra Judas para mostrar que mesmo sabendo que ele era o traidor, a sua missão era amar e servir. Fica aqui uma grande lição para nós, né? Nós vemos que Jesus em nenhum momento ele ficou leigo, vamos dizer assim, ele ficou em dúvida ou ele não sabia que Judas ia trair. Sim, ele sabia que Judas o trairia, mas mesmo assim ele demonstrou o amor e a servidão, né? Jesus vem nos dar uma lição que mesmo aqueles que falam de você, mesmo aqueles que vão te decepcionar, mesmo aqueles que vão te trair, mesmo aqueles que já te decepcionaram ou te traíram, o nosso papel é amar e servir. Mesmo sabendo o que eles fizeram, sim, porque Jesus sabia o que eles iam fazer, o que Judas ia fazer, e mesmo assim ele decidiu amar e servir. Amar e servir não é uma questão de obrigação que Deus fará você fazer isso, não. Amar e servir é uma questão de escolha.
Eu escolho amar e eu escolho servir. Se tem alguém que não escolhe, isso também não é problema meu. Ah, mas eu faço isso e fulano não faz. Isso não é problema meu. Isso é um problema da pessoa. A minha vida é a que eu preciso cuidar para mantê-la em Cristo e me tornar cada dia mais e mais parecida com Ele. E Jesus nos dá esse lindo exemplo de, mesmo sabendo que estava ali comendo com um traidor, Ele ainda assim o honra, o serve e o ama. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E, comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, o partiu e deu-lhe, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe. E todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhes Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra. E orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Que palavras, né, irmãos? É incrível, é impossível não se emocionar. Você vê todo o trajeto que Jesus passou, né, por amor a mim e a você. Mas aqui o detalhe que eu quero para você anotar aí no seu caderno é a palavra Abba, né? Para você anotar aí no seu caderno, então anote aí. Abba é uma palavra aramaica para pai, né? Então Abba é pai. Se você ainda não sabia, você vai anotar aí no seu caderno e agora você sabe que alguns hinos hoje já existem, né? Nós cantamos inclusive ali na nossa igreja, Abba, né? Então Abba é pai. E era somente usada, essa palavra era somente usada quando pai e mãe eram judeus e não quando a mãe era escrava, ou seja, era usado somente para filhos legítimos de pai e mãe. E nosso Abba é o nosso Deus, é o nosso Pai, porque Ele nos fez cordeiros em Cristo. Olha só que profundo isso. Ele nos deu o direito de chamar de Abba, né? Considerando a nós filhos legítimos. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez, e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou 3ª vez, e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que está perto o que me trai. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi! E beijou-o. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: Saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o,
todos fugiram. E certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E os jovens lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. Bom, aqui esse jovem que estava ali, né, com um lençol fugindo deles nu, acredita-se, né, que seja o próprio Marcos, pois só é dito isso, né, esse detalhe desse jovem nu que saiu ali correndo, somente no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, né? Então acredita-se, né, teólogos acreditam que era o próprio Marcos, né, que estava ali, por isso ele sabia desse detalhe. Nós já aprendemos também lá no Antigo Testamento que quando falava que ele estava nu, quando a Bíblia fala que ele estava nu, não era totalmente nu, né, mas com as roupas de baixo, com as vestes de baixo. Então, provavelmente, ele estava envolto num lençol, mas ele estava com as vestes de baixo, né, porque ele sabia que talvez algo poderia acontecer. Então, eles poderiam até sair à noite, mas com as vestes de baixo, e nunca totalmente nu, como é nos dias de hoje. Até mesmo para dormir, eles dormiam com esta roupa de baixo, né? Era uma veste normal de um tecido diferenciado que eles usavam por baixo. Como se fosse nos dias de hoje as nossas, né, lingeries, enfim, peças íntimas. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o acharam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E, levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és tu também Galileu, e a tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E pensando nisto, chorou. Bom, queremos encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus. Usada como ornamento em edifícios e também para confecção. Opa, peraí, caiu aqui. Corta essa parte, Lana. Caiu aqui o celular. Então, vamos voltar lá. Fica aqui. Olá, bem-vindo à WR Educacional. Peraí, Estou agora aqui para tem que comparar. pouco Peraí. sobre nossa instituição. Somos uma escola de cursos online e nossos certificados meu são Deus. válidos em todo o Brasil. Aqui, É por isso que estamos revolucionando